Evangelho de João, capítulo 7, diz: depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. O Senhor Jesus mudou os caminhos. Ele estava evitando andar pela Judeia, porque queriam matá-lo. Em certos momentos das nossas vidas, nós temos que mudar os nossos caminhos. Temos que mudar a nossa rotina em direção de Deus. O Senhor Jesus, que andava em espírito, que tinha todo o poder, ele evitou e ele mudou. Evite também. Mude ambientes, locais onde o Senhor não está, não esteja lá. Porque se o Senhor não está, quem vai estar lá é o inimigo. Mude, como nós pregamos na quarta-feira, quase que eu apanhei aqui. Mude companhias. Evite o jugo desigual. Aquela pessoa que não crê no Deus que você crê, que não tem entendimento que você tem. Amigos que podem ser amigos de infância, mas não têm entendimento e acabam te contaminando. Evite amigos, aqueles amigos de futebol, aqueles amigos de churrasco, aqueles amigos que falam palavras blasfemas. Evite, irmãos, porque senão você vai ser criticado por eles mesmo, está vendo? O crentão está aqui no meio de nós, aqui, né? Fazendo o que nós estamos fazendo. Mude isso, irmãos. Mude isso. Mude as companhias. Mude. Porque Deus quer te mudar. Deus quer te converter de fato. A pessoa que tem um pezinho ainda no mundo, ela não está convertida. Fala para o seu irmão do lado: Deus quer te mudar, irmão. O versículo 3 diz: e disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Os irmãos do Senhor queriam que ele fosse mostrar as suas obras na Judeia. Ou seja, estão enviando ele para ser preso mesmo, não? Sem entendimento. A família não convertida, irmãos, não é uma boa conselheira. Amamos, queremos, intercedemos, mas não é uma boa conselheira. Ela é emotiva, ela manipula para fazer a sua vontade. Os irmãos do Senhor Jesus sugeriram o que traria a morte para ele, fora do tempo e fora do local. Cuidado com conselhos. Cuidado com conselhos. Principalmente de pessoas até queridas, que não têm o entendimento de Deus, que não conhecem a palavra de Deus. Mude a atitude. Irmãos, é duro a gente falar isso, mas a gente tem que tratar a nossa família como o Senhor Jesus tratava dele. A minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. É isso, irmãos. Porque essa é a única maneira de você trazer a sua família para Jesus. Porque se você ficar cedendo, eles nunca vão se converter. Mas se você falar: não, eu sou fiel à palavra do meu Deus, com sabedoria, eles vão ver os resultados e vão mudar também as atitudes. Então, se você não mudar as atitudes com a família não vai mudar. Entendam? Não é você peitar, não é você discutir, é você deixar bem claro a sua posição de acordo com a palavra de Deus e o porquê que você tem esse entendimento. Deus, Ele quer uma coisa de nós: obediência à sua palavra, porque através da obediência à sua palavra nós mudamos. Deus agiu na Bíblia toda para mudar. Gênesis 7:4. É o Senhor dizendo:
Porque passado ainda esses 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Pula por versículo 22 e o 24. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, até as aves dos céus, e foram extintos terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Irmãos, Deus enviou um dilúvio para quê? Para mudar tudo. Para mudar todo o mundo físico. E Deus enviou, do mesmo modo, o seu único filho para quê? Para mudar as pessoas. Deus quer mudança. Deus age para que tenhamos mudança. Se você não mudar, você não está agradando ao Senhor. Deus mandou Abraão sair da sua terra e da sua parentela. Para quê? Para mudar Abraão. Entendam, esse é o agir de Deus. Deus poderia ter enviado um outro profeta para Nínive, porque ele sabia que Jonas era rebelde e desobediente. Podia ter mandado um outro profeta mais fiel para pregar para Nínive. Por que Deus mandou Jonas? Porque Deus queria mudar o povo de Nínive, mas Deus também queria mudar o Jonas. Por isso que ele foi enviado. Os propósitos de Deus é para que mudanças sejam geradas. Entendam? Para que o Senhor fez Saulo de Tarso cair cego na estrada para Damasco? Para que houvesse mudança na vida dele, para mudá-lo. Para que Deus permitiu Satanás tocar em Jó? Para que houvesse mudança em Jó, para que ele acabasse com o medo. Deus enviou o seu povo a um cativeiro na Babilônia de 70 anos. Sabe para quê? Para mudá-los. Então, é para isso que Deus permite lutas. É para isso que Deus permite aflições, para nos mudar. Porque se elas não vierem, ninguém muda. Tudo que Deus faz e permite é para nos mudar, nos converter. Por que você não muda, meu irmão? Pergunta para o seu irmão do lado, por que você não está mudando, meu irmão? Fala para ele, se você não mudar, Deus vai te tratar. Irmãos, vamos ver os irmãos do Senhor Jesus que queriam que ele fosse preso antes da hora. Atos capítulo 1, versículo 13. Isso é muito sério, irmãos. Se você não está mudando, você não está agradando a Deus. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Está vendo? Os irmãos do Senhor agora já estavam orando com os discípulos. Eles mudaram. Eles se converteram, vendo a obra e vendo a conduta do Senhor, vendo as mudanças que o Senhor fez no mundo e neles. Nossa família também vai mudar, vendo a nossa mudança no Senhor. Porque se você não mudar com a palavra, por que eles mudariam? Isso é hipocrisia. Você quer que a família mude e você não muda? Você tem que dar o exemplo, você tem mais entendimento. Entendam? Evangelize quem te conhece, mudando, se convertendo. Eu lembro, você era pinta brava,
mas agora você é homem de Deus. Você mudou. Eu quero essa mudança para mim também. A nossa mudança, a nossa conversão tem poder. Fala para o seu irmão do lado, use o poder da mudança. Filipenses 1:6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus tem um compromisso de nos mudar, lapidar, aperfeiçoar, até a vinda do Senhor Jesus. Por isso Ele nos trata, para tirar o medo, como tirou do Jó. Por isso que Ele nos trata, para tirar a ansiedade e a ganância, como Ele tirou de Jacó, o pessimismo de Gideão, a soberba de Moisés inicialmente, e de Paulo também. Entendam, Deus tem um compromisso de nos aperfeiçoar, de nos mudar. Se você não está mudando, você está agindo contra o Senhor. E não adianta querer tirar um braço de ferro com o Senhor, você vai perder. Porque o Senhor pode agir duro como agiu com Jó. O Senhor, Ele quer tirar a incredulidade do meio de nós, como os discípulos dele. Geração má, incrédula. O Senhor quer mudar a religiosidade, como tinha Paulo. O Senhor quer mudar as reclamações, as murmurações. Se você está murmurando, irmão, se você está reclamando, você é um ingrato. Você está vivo, tem um Deus Todo-Poderoso. Não tem razão para reclamar. A falta de amor, né? Deus trata a falta de amor. Deus faz você amar as pessoas e combater espíritos. Entendam, tudo isso vai mudar. Antes você queria brigar com as pessoas. Hoje você sabe que não vai adiantar nada. Você tem que perdoar e amar as pessoas e combater os espíritos malignos que manipulam a mente dessas pessoas. Deus quer e vai te mudar. Fala para o seu irmão do lado, Deus quer e vai te mudar. De um jeito ou de outro. Seja pela palavra, seja pelo tratamento. Então seja sábio e mude. Cada mensagem que eu ouço aqui nessa igreja, eu mudo alguma coisa. Mudo. Alguma coisinha eu mudo. Porque eu sei que Deus quer mudança. O primeiro milagre foi uma mudança da água para o vinho. A prioridade de Deus é mudar, é nos mudar, nos converter. Porque a sua mudança abençoa você e abençoa as pessoas que te cercam. Porque a sua mudança tem poder para mudar os outros. Não você, mas a sua mudança, o seu exemplo, tem poder para mudar os outros. Agora, nunca deixe pessoas quererem te mudar. Nunca deixe. Nunca deixe pessoas querer te influenciar. A mudança é obra de Deus, da palavra de Deus. Não ceda pressões. Ah, você precisa mudar isso. Não. Eu fico com a palavra. Não ceda pressões. Não faça concessões contra a palavra. Não tente manipular a palavra para se enquadrar no seu caso ou na sua conveniência. A palavra é sim, sim e não, não. Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos, o caminho do justo, o caminho do cristão, é como a luz da aurora, a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vida do cristão deve mudar, brilhar cada vez mais, como a luz da manhã. É isso que Deus quer. Se você não está mudando, Deus vai continuar te tratando
E às vezes vai te tratar duro. Você não percebeu ainda que essa luta só vai sair quando você mudar? Eu não sei o que você tem que mudar. Pergunte a Deus, mas mude. O único, só houve uma pessoa que não precisou ser mudado. Foi o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele vivia mudando. Ele mudava tudo. Ele mudava de lugar. Vai para lá. Betsaída, Cafarnaum, Decápolis. Mudava de lugar. Mudava de estratégia. Um curava com cuspe, outro impondo as mãos, outro mandando lavar no tanque. Ele mudava de nomes. Mudou o nome do Pedro, mudou o nome do Levi, mudou o nome do Tomé. Ele mudava o nome de todos. Ele mudava a maneira de ensinar. Ensinava por parábolas, e com estratégias. Ele mudava o tratamento com as pessoas. Ele evangelizava pecadores, publicanos, porque afinal de contas eram os que mais precisavam do evangelho. Ele mudava tradições. Tradição do sábado, comer, lavando as mãos. Ele mudava a maneira de orar. Ele orava no monte. Ele mudava a maneira de expulsar demônios. Se você é discípulo do Senhor, se você é imitador de Cristo, mude como Ele mudava. Sempre dentro da palavra. E glória a Deus que Ele nos mudou. E Ele quer continuar esse processo. Porque mudança tem poder. Mudança gera mudança. Mudança gera melhoria. Alguma coisa pode melhorar se não mudar? Então mudança gera melhoria. Mude sempre dentro da palavra. Use o poder da mudança com a direção de Deus. Porque Deus é focado, concentrado em nos mudar. Quem não muda, não melhora. E ainda recebe correção de Deus. Porque Deus quer te mudar. Deus quer te converter. Sabe para quê? Para te salvar. Amém? Entenda, irmãos. Analise a sua vida. O que eu preciso mudar? E de uma maneira geral. Eu mudei algumas coisas até lá em casa. Tem de uma maneira geral, tem que mudar. Então, com direção de Deus. Porque a única maneira de você melhorar. Às vezes você não muda as coisas de lugar na sua casa e você não vê que às vezes tem um tesouro lá. Mude. Mude com a direção de Deus. Porque esse é o propósito do Senhor. Ele começou uma boa obra nas nossas vidas. E Ele quer nos aperfeiçoar, lapidar, mudar, converter para nos salvar. O único que não muda é o cabeça dura de Satanás. Mas ele vai mudar de lugar. Porque nós vamos ordenar que ele saia em nome de Jesus. Amém, igreja?